Muito bem, pessoal. Então, hoje nós vamos aprender a última parte de trigonometria, né? Que diz respeito às funções trigonométricas. Então, em primeiro lugar, nós estudamos toda a parte de trigonometria, tanto no triângulo retângulo como na circunferência trigonométrica. E agora nós vamos estudar trigonometria enquanto uma função. Nós estudamos as funções no primeiro ano, e as funções eram um tipo de relação entre conjuntos, né? Que tinha o f de x, aí a gente estudou no primeiro ano função do primeiro grau, função do segundo grau, logarítmica, exponencial, né? E agora a gente vai ver esse tipo de função, as funções trigonométricas, tá? Que tem esse formato aqui, ó. Primeiro, f de x a mais b vezes seno de cx mais d, e g de x igual a mais b vezes cosseno de cx mais d. Muito bem, mas o que é esse a, b, c e d? São números, tá? São parâmetros, são coeficientes, tá? Então a gente tem algumas condições para esses parâmetros. Eles são reais, tá? São números reais. Porém, A tem que ser diferente de zero e B tem que ser diferente de zero. Por que esses dois... Perdão. B tem que ser diferente de zero e C tem que ser diferente de zero. Por que esses dois têm que ser diferentes de zero? Porque assim, ó, como B é um elemento que vai estar multiplicando a parte trigonométrica aqui, ó, tá? Se ele for zero, você vai anular a parte trigonométrica. Então não faz sentido você ter um B igual a zero, senão você vai anular o que mais importa nesse estudo. E se o C for igual a zero, você não vai ter a variável x. E quando você não tem a variável x aqui, a função vai acabar sendo uma função constante, que é aquela função que é paralela ao eixo x. Então, para que a função trigonométrica ela faça sentido, é necessário que o coeficiente da parte trigonométrica e o coeficiente de x sejam diferentes de zero. Tá? Professor? Oi. Eu não entendi por que o c não pode ser zero. Porque você não vai ter o x da função. Então, o que vai acontecer aqui é que se o x for igual se o c for igual a zero, você vai ter um número dentro do seno. Só que o seno de um número é um valor real. Então, se for um valor real, você vai ter uma função como um único valor real, que vai caracterizar uma função constante. Por exemplo, vamos supor que a gente tem essa situação aqui, ó, uma f de x igual a 2 mais 3 vezes o seno de 30, por exemplo, tá? Uma função que não tem o x. Esse resultado aqui vai ser um número, tá? Sendo um número, essa função vai ser uma função constante. Então, precisa ter o valor de x aqui para que faça sentido a função trigonométrica. Tá? Para ter mais que um valor? Sim, para você poder atribuir valores para x. Se não ter o valor de x, para qualquer x que você insira na função, vai ser sempre aquele valor. E aí vai ser uma função constante. Ah, ok. Pronto, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Aqui, essas funções trigonométricas, elas seriam para a gente fazer posteriormente, tipo, que nem tem no gráfico, assim, daí, isso. E tal. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Tá? É exatamente isso. Então, é aquilo que eu falei. É um tipo de relação entre dois conjuntos. Então, vamos para um exemplo mais prático, daí a gente vai entendendo o que são essas funções trigonométricas, tá? Então, vamos começar com um exemplo bem simples de função trigonométrica, tá? Vou colocar aqui uma função que é assim, ó, f de x igual a seno de x. Aí você vai dizer assim, ué, cadê o a, cadê o b, cadê o c e cadê o d dessa função? Eles estão aí, mas eles estão um pouco escondidos, né? Essa função seno de x, a gente pode reescrevê-la da seguinte forma.
Ó, 0 mais 1 vezes seno de 1x mais 0. Tá? Note que é exatamente a mesma função. Só que eu escrevi dessa forma, aqui em verde, para vocês conseguirem identificar quem são os coeficientes. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, quem são eles, né? Então, a gente tem aqui, ó, o A igual a 0, o B igual a 1, o C igual a 1 e o D igual a 0, tá? Então, ela é uma função desse tipo aqui, f de x igual a mais b vezes seno de cx mais d. Note que quem está multiplicando o seno aqui é o parâmetro 1 e aqui o x também é o parâmetro 1. Tá? Não tem nada aqui, ó, esteja somando ou subtraindo o seno, e o termo d aqui também ele não existe. Tá? Então, ele é 0. Tá? Então, olha só. Quer dizer, existe, ele existe, né? Mas ele não está aparecendo. Então, é 0. Tá? Quando você tem uma multiplicação que não está aparecendo, daí o coeficiente é 1. Né? Então, é a mesma coisa assim. Ó, se você tem x, isso aqui é igual a 1x mais 0. Né? Então, o coeficiente é 1 e o que está somando aí o x é 0. Beleza? Muito bem. Tá. Então, vamos tentar olhar para o gráfico dessa função. Vou colocar aqui, ó, seno de x. Olha só como é que fica a minha função. Como que é a carinha dela. Tá? Então, lá nas funções do primeiro ano, para a gente obter o gráfico das funções, a gente atribuía determinados valores para x, aplicava na função e a gente ia encontrar alguns pontos. E aí a gente traçava o gráfico. Né? Nesse caso aqui, ó, a ideia é a mesma. Então, se você faz aqui, por exemplo, f de 0, quem que é o f de 0? É o seno de 0. E o seno de 0 é justamente 0, tá? Porque minha função aqui é seno de x. Se eu fizer aqui, ó, o f de 90, que é π sobre 2, seno de 90 é 1. Tá? Se eu fizer aqui o f de 180, seno de 180, 0. Se eu fizer o f aqui de 3π sobre 2, que é 270, isso aqui vai ser igual a menos 1. E o f de 2π, que é 360, também é 0. Então, olha aqui os pontinhos. Ó. O primeiro ponto é o ponto 0, 0. Está aqui, ó. Esse pontinho que eu estou destacando aqui em vermelho. Segundo ponto, ó, π sobre 2 igual a 1. Né? Π sobre 2 é 1. Então, quando x é igual a 90, tá? O y aqui, que é a minha função, é igual a 1. Beleza? Quando x é 180, ó, minha função vale 0. Quando x é 3π sobre 2, 270, a minha função vale aqui, ó, menos 1. E quando é 2π, é 0. Por que ela continua? Porque a gente tem arcos côngruos positivos, né, de todos esses que eu citei, e arcos côngruos negativos a todos esses que eu citei. Então, a minha função trigonométrica aqui, ela continua, tá, infinitamente, com relação ao eixo x, né? Então, aqui é a ideia de arco côngruo. Então, por exemplo, aqui, ó, se você pega o arco 0, tá, ele é côngruo ao arco 2π. Assim como, se você pegar o arco de π sobre 2, que é 90, ele vai ser côngruo aqui, ó, ao 5π sobre 2, tá? Que é o 450, e assim sucessivamente. Então, se você pega aqui, por exemplo, o 3π sobre 2, ele é côngruo ao menos π sobre 2, que está aqui, ó, tá? Então, aí a gente pode verificar aquela questão do que vem a ser arco côngruo. São arcos
que possuem a mesma extremidade na circunferência trigonométrica, né? Beleza. Outra coisa que a gente pode verificar aqui é o seguinte: a gente sabe os sinaizinhos dos quadrantes de seno, e os sinais dos quadrantes aqui, ó, do seno é mais, menos e menos, tá? Isso fica também bem claro aqui nas funções trigonométricas pelo seguinte, ó. Se você analisar a região do eixo x entre 0 e 90, note que o valor da função aqui, ó, é todo positivo, ó. Tudo para cima do eixo x, vai para o lado positivo de y. Se você olhar aqui segundo quadrante, que é de 90 a 180, você vai ter aqui também, ó, tudo positivo, tá? Ó, que é justamente que diz respeito aos quadrantes. Se você olhar aqui para o terceiro quadrante, que é de π até 3π sobre 2, terceiro quadrante, você vai ver agora que vai para o valor negativo, tá? Assim como no quarto quadrante, de 3π sobre 2 até 2π, a gente tem aqui, né, a parte negativa, tá? Também negativo. Então, fica bem explícito aqui o que vem a ser a função trigonométrica. Esse tipo de função. Então, duas coisas que eu gostaria que vocês notassem aqui, né? Primeiro, se você olhar a função, essa função, você vai notar o seguinte, ó. O valor máximo que ela atinge é 1. E aí você caminha aqui, ó, e vai notar que o valor mínimo que ela atinge é menos 1. Tá? E aqui, entre menos 1 e 1, sempre existe uma imagem. Ó. Note que a função aqui, ó, ela não tem furo. Tá? Isso, quando a gente fala com relação ao eixo y, né, olha para o eixo y e vê os valores em que existe um correspondente em x, a gente está falando do que a gente chama de conjunto imagem. Não sei se vocês lembram lá do primeiro ano, o conjunto imagem era um subconjunto do contradomínio, né? Que era justamente quem? Os valores que possuíam um correspondente no domínio, né? Então, quem seria... Oi? E quem seria o contradomínio? Todos os reais. Por que todos os reais? Porque quando você inserir os parâmetros nessa função, porque a gente está com alguns parâmetros específicos, b igual a 1 e c igual a 1. Então, neste caso, a minha função ela vai ter imagem de menos 1 a 1. Agora, a partir do momento que eu modifico os parâmetros, ela vai poder ter qualquer imagem que eu desejar, percorrendo o conjunto dos reais. É porque é estranho dizer todos, mas tá bom. Tá? Então aqui nesse... Oi. O domínio é x, contradomínio é y? X, os possíveis valores de x que eu posso inserir é o domínio, tá? O contradomínio são os possíveis valores de y e a imagem são os valores de y que tem correspondente em x. Então, por exemplo, aqui, ó, eu não posso dizer que o domínio, tá, são todos os reais, porque a minha função ela só está nesse intervalo aqui, ó, de menos 1 a 1. Então, isso aqui vai ser a imagem dela, tá? De menos 1 até 1. Mas à medida que eu modifico os parâmetros, que a gente vai ver nos próximos exemplos, essa imagem ela pode se modificar. Então, por isso que o contradomínio são todos os reais. Mas a imagem para esse caso específico é um intervalo fechado de menos 1 até 1, que é onde você tem os possíveis valores de... onde você tem, de fato, os valores de y. Professor, mas daí não vai ser uma outra função? Por que a gente vai considerar ainda que o contradomínio são todos os reais? Porque a gente está falando das funções trigonométricas. E as funções trigonométricas são aquelas funções do tipo a mais b vezes seno de cx mais d ou cosseno de cx mais d. Então é desse modelo de função que a gente determina o contradomínio. Esse é um tipo de função trigonométrica.
Mas quando a gente fala de contradomínio, a gente se refere à forma geral da função trigonométrica. Para aquela forma geral, o contradomínio pode ser qualquer valor real a partir dos parâmetros ali que eu insiro, tá? Então assim, Elisa, você fez uma observação legal que é o seguinte, ó. Você falou que o domínio são os valores de x, perfeito. Então a gente nota aqui, ó, que eu posso calcular o seno de qualquer valor real, de qualquer ângulo. Apesar dele não estar aparecendo aqui no eixo x, eu posso pegar, por exemplo, um valor aqui, ó, tá? E ele vai ter um correspondente lá no y. Eu posso pegar um outro valor aqui, ó, e ele vai ter um correspondente em y. Então, para qualquer valor de x que eu insira nessa função, tá? Eu vou ter um correspondente no intervalo entre menos 1 e 1. Então, o domínio aqui, ó, eu posso com certeza garantir que são todos os reais. Por quê? Porque não há restrição para o seno. Eu posso calcular seno de qualquer ângulo, de qualquer arco real. Diferentemente, por exemplo, da tangente, que na tangente você sabe que tangente de 90 e 270 não existe valor. Então, a gente não pode dizer que o domínio da tangente de x são todos os reais, tá? Beleza? Muito bem. Outra observação importante aqui, ó. Outra observação bem importante aqui, ó, é a seguinte. Se você notar, a função seno é uma função periódica. Por que ela é periódica? Porque a partir do momento ela começa a se repetir. Então, se você observar esse intervalo aqui, ó, de 0 até 2π, que dá justamente um tamanho de 2π, a partir do 2π ela começa a se repetir. Então, olha só o que acontece com essa função. Deixa eu pegar aqui um vermelho, talvez. Então, assim, ó, ela vai fazer esse trajeto aqui. Vai percorrer todo esse trajeto. E a partir aqui do 2π, ela começa a se repetir, tá? Esse valor, esse menor valor em que a função, esse menor intervalo que essa função começa a se repetir, ou seja, 2π, é o que a gente chama de período da função, tá? Então, esse 2π aqui é o período da função seno de x. E se em vez de seno de x, a gente colocasse cosseno de x? O que será que iria acontecer? Ó? Vou colocar aqui cosseno de x. Vamos ver qual é a diferença aqui de cosseno de x. Então, se você notar ali a função vermelha, note que a função vai ter a mesma imagem. O valor de cosseno, ele no mínimo é menos 1 e no máximo 1, né? Então, note que essa imagem aqui permanece a mesma. O domínio permanece o mesmo, porque eu posso calcular cosseno de qualquer arco real. E o período, será que permanece o mesmo? Também permanece o mesmo, ó, porque se você notar aqui, se você sair daqui, ó, que eu estou destacando em verde, a função, ela vai fazer esse trajeto aqui, ó, e a partir desse ponto aqui, ela começa a se repetir, ó. Faz o mesmo, é mais ou menos assim, ó. É como se você pegasse e selecionasse essa parte aqui da figura que eu estou destacando em verde, ó, e aí você apertasse no teu teclado aí um copiar aqui, e aí colasse para cá, ó. Vai ser a mesma figura, tá? Aqui, ó, vai continuar a mesma figura que daquele primeiro espaço que você copiou. Então, isso que faz a característica da função ser periódica. Ela, num determinado intervalo, ela começar a se repetir, tá? Então, vamos escrever essas coisas aqui, ó. Vamos voltar aqui. Vamos escrever o seguinte, ó. Então, o que a gente sabe sobre a função seno de x e cosseno de x? Então, a gente sabe que o domínio delas são todos os valores reais
a imagem delas é o intervalo fechado de menos 1 até 1. Note, por que de menos 1 até 1? Porque a gente sabe que seno e cosseno, quando a gente estudou na circunferência trigonométrica, a gente tinha lá a circunferência trigonométrica que tinha raio 1. Né? Então, lá na circunferência trigonométrica, o valor máximo ali que a circunferência ela atingia, né, era 1 e o valor mínimo menos 1, tanto para o eixo x como para o eixo y. Então, por isso que seno e cosseno eles ficam limitados nesse intervalo. E outra coisa que a gente tem é o período dessas duas funções, que é 2π. Tá? Muito bem, então a gente tem essas informações aqui sobre uma função que tem esses parâmetros aqui, ó. A questão é, e se esses parâmetros fossem outros, não fosse 0, 1, 1 e 0? O que vai acontecer com essa função? Então, para ilustrar isso, eu vou voltar aqui no GeoGebra, tá? Vou apagar todos esses rabiscos que eu fiz aqui. Beleza? Vou também apagar essas duas funções e vou fazer o seguinte, ó. Vou criar 4 botões deslizantes, variando de menos 5 a 5. Vocês já vão entender o que são esses botões deslizantes. Vou colocar aqui um embaixo do outro, bonitinho. Muito bem. E aí, eu vou criar uma função assim, ó. A mais B vezes seno de Cx mais D. Depois eu vejo com cosseno, tá? Vamos primeiro trabalhar aqui com seno. Mas o cosseno vai ser análogo, tá? Vai ser a mesma coisa. Então não faz... o que eu quero dizer análogo, tá, pessoal? Não é que a função vai ser a mesma. O que vai ser o mesmo vai ser domínio, imagem, período e só. Esses 3 elementos, tá? A análise deles vai ser análoga do seno. Então, olha só, vamos colocar aqui a função seno de x, né? Em que A é igual a 0, B igual a 1, C igual a 1 e D igual a 0. Essa é a função que a gente estava trabalhando inicialmente, tá? Seno de x. Vamos mexer somente com o parâmetro A, que é aquele parâmetro que está somando ou subtraindo a minha função trigonométrica. Vamos ver o que acontece. Quero que vocês olhem aqui, tá, para a equação. E eu quero que vocês olhem aqui o que vai acontecer com o gráfico quando eu faço isso. Tá? Então, olha lá, eu vou mexer só com um A. Vamos ver o que acontece. Está notando o que acontece com a função trigonométrica? Ela tem um deslocamento vertical. Tá? Uma translação vertical. Então, o A... Professor. Oi. Então, mas daí ele não vai sair do intervalo de menos 1 a 1? Ele não seria maior ou menor? Sim. Porque ele foi super para baixo. Sim, muda. Por isso que eu comentei aqui, ó. Para essa função aqui, cujos parâmetros são 0, 1, 1 e 0, a imagem é de menos 1 até 1. Porque é seno de x somente e cosseno de x, que era aquilo que a gente estava vendo. A partir do momento que eu altero esses parâmetros, a imagem ela vai mudar. Então, por exemplo, aqui, ó, se você tem, vamos supor aqui um parâmetro 1, o A igual a 1, a imagem agora ela vai ser de 0 até 2. Tá? Então, o intervalo, a imagem ali que eu falei de menos 1 até 1, refere-se somente à função seno de x e cosseno de x, onde o parâmetro A é 0, o B é 1, o C é 1 e o D é 0. Certo? Ah, tá, agora entendi. Tá. Então, à medida que você se altera esses parâmetros, a imagem vai mudar, o período vai mudar. A única coisa que não vai mudar é o domínio, mas imagem e período eles vão mudar. Tá, e todos vão continuar sempre no intervalo de 2 números, tipo, não importa se é de menos 1 a 1 ou de 5.300 a 5.302. Sim, ela sempre vai ser limitada a função.
ela vai ter sempre o que a gente chama de... como é que a gente chama? Não é máximo, é... Ponto mínimo, máximo? Ela sempre vai estar num intervalo em que é limitado, em que vai ter um ponto máximo e um ponto mínimo. Isso. A função seno e cosseno, ela se caracteriza por isso. Entendi. Teria alguma maneira de encurtar a onda, por exemplo, deixar ela mais perto uma da outra, deixar ela com período tão lisa? Tem. A gente vai discutir. Muda? Muda o parâmetro. Então, assim, ó, o que eu quero fazer agora com vocês é discutir o que cada um desses parâmetros faz. Então, por exemplo, o A aqui, ó, ele é responsável pelo deslocamento vertical da função, ou translação vertical, como você preferir, tá? Então, vamos ver o B. O que o B faz? Tá? Vou voltar aqui no A no 0. O B, olha só o que o B vai fazer. O B, ele é responsável pela amplitude da função. Tá vendo? Ó, que ele aumenta a amplitude. O que é amplitude, né? Então, só para vocês entenderem, a amplitude é quando eu pego a distância de um ponto máximo e do ponto mínimo dessa função trigonométrica e divido por 2. Então, isso aqui, ó, é a amplitude da função. Então, se o B vale 1,8, então a amplitude dessa função, nesse caso, né, porque o A é igual a 0, mas em qualquer caso também aconteceria isso, a amplitude dessa função é 1,8. Tá? Pera, essa amplitude é o quê? É você pegar o ponto máximo da função, a distância do ponto máximo da função até o ponto mínimo e dividir por 2. Isso é amplitude. E isso é representado pelo B. Pelo B. Tá. Pronto, teria como você colocar exemplo do lado de cada um por exemplo? Eu vou colocar ali, depois quando eu voltar ali na escrita, eu vou escrever um por um. É que agora eu quero que você só observe, mas eu vou escrever tudo isso aí, tá? Professor, Oi. teve uma hora que ficou tudo reto quando você mexeu no B. É justamente isso. Lembre por quê? Ó, por que o B não pode ser 0, que eu comentei? Por que o B é um valor que não pode ser 0 na função trigonométrica? Pelo seguinte, ó. Se ele for 0, vai ser uma função constante, ó. Por mais que eu altere o A, o C e o D, a função vai ser constante. Por isso que o B não pode ser 0. E a mesma coisa o C, ó. Se eu pegar aqui um C igual a 0, deixa eu voltar aqui do jeito que estava. Vamos supor que eu pegue C igual a 0. Ó. Mesma situação, ó. Vai ficar uma função constante. Por isso que B e C tem que ser diferentes de 0, que eu defini lá no início. Ah, entendi. Tá? Então, por isso essas restrições são importantes, tá? Porque não faz sentido aqui eu ter o C e o B iguais a 0. Não vai ser uma função trigonométrica, tá? Beleza? Então, o A é responsável pelo deslocamento vertical e o B é responsável pela amplitude. Deixa eu voltar aqui e botar C igual a 1 e A igual a 0. Tá? Então, o B, ó, ele é responsável pela amplitude. Tá? O C, ele é responsável pelo quê? Pelo período. Ó. Então, se você diminui o C, o que acontece com o período, né? Se você põe um C negativo, você diminui o C não, né? Se você tem um C, um módulo de C, né, maior do que 1, o que eu quero dizer? Um módulo, né? Se você... Quando eu falo de módulo, eu falo de um valor positivo. Então, se o C tiver um módulo dele maior do que 1, o período ele diminui. Se você tiver um módulo de C entre 0 e 1, ó, o período aumenta. Professor, você pode repetir isso? Quando você tem um módulo do C maior do que 1,
o período diminui. E quando você tem o C entre 0 e 1, o módulo de C entre 0 e 1, você vai ter que o período aumenta. Eu vou escrever tudo isso depois, tá? Mas o C, então, ele é responsável pelo período. Então, assim, ó, vamos só brincar aqui um pouquinho. Quando vai calcular o período, tem que colocar o módulo de C. Por que não pode ser negativo? Não, é só por uma questão de definição, porque a gente fala de período, a gente fala do tamanho de algo, entendeu? E o tamanho de algo é algo positivo, entendeu? Só por isso. Mesma coisa de distância, tá? Então, quando você fala de distância, fala de distância positiva. Período pra gente, por definição, é um valor positivo, tá? Ah, entendi. Tá bom. Então, olha só, quando a gente pega a função seno de x, o período dessa função seno de x corresponde a 2π. Certo? Porque a gente viu aqui, ó, ela começa a repetir, a cada 2π ela começa a repetir. O que acontece, por exemplo, se eu coloco c igual a 2? Seno de 2x. Né? Vamos ver aqui o que acontece com essa função. Ó. Ela começa a se repetir agora a partir de quem? Do π. Então, note que se eu tiver aqui uma função f de x igual seno de 2x, o período vai ser 2π divididos por 2, tá? Que é justamente quem? O π. Esse 2 que está aqui embaixo é justamente o c. Note que se eu fizer menos 2 também, se eu pegar aqui o valor menos 2, o período vai continuar sendo o mesmo. Só que o que acontece aí é que você tem a função invertida, né, do cosseno. Mas o período é o mesmo, ele sai daqui e começa a se repetir a partir do 2π. Perdão, do π. Então, se a função também for seno de 2x, o período também é π. Mas daí o c é menos 2. Por isso que lá na fórmula, eu já vou concluir com vocês, que na fórmula a gente vai colocar módulo de c. Tá? Então, vamos pegar aqui uma outra função agora. Vamos supor, por exemplo, que a minha função seja uma g de x, seja assim, ó, seno de 4x. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vou colocar aqui 4. Então, note agora que a função ela vai passar a se repetir, ó, a cada intervalo de π sobre 2. Então, se você notar aqui, ó, é exatamente você pegar o 2π e dividir por 4, que é o c aqui dessa função. Então, simplificando, você vai ter π sobre 2. Tá? Então, de forma geral, a gente tem que o período tanto da função a mais b vezes seno de cx mais d, como da função a mais b vezes cosseno de cx mais d, que o período é 2π sobre o módulo de c. O que esse módulo indica? Que você vai deixar esse valor positivo, tá? Porque período é sempre positivo. Agora a gente vai voltar lá e a gente vai escrever tudo. Oi. O D é responsável pelo quê? Faltou o D, né? Verdade, esqueci do D. Então vamos ver o que o D faz aqui, ó. O que o D faz? O D, ele causa na função um deslocamento horizontal. A é um deslocamento vertical e D um deslocamento horizontal. Certo? Note uma coisa, ó. Vou colocar aqui C igual a 1, tá?
Se a gente pegar um C positivo, tá? Se eu coloco um D positivo, a função tem um deslocamento para a esquerda. E se eu tenho um C positivo e coloco um D, o valor negativo, a função tem um deslocamento para a direita. Note agora que se eu coloco um C negativo, tá? Se eu coloco um D positivo, ele vai para a direita. E se eu coloco um D negativo, ele vai para a esquerda. Tá? Você vai escrever isso? Vou escrever tudo isso. Então vamos aqui, vamos escrever todas essas conclusões aqui que a gente teve. Então vamos lá. Para essas funções, o A é responsável pelo quê? Pelo deslocamento vertical. O B é responsável pela amplitude. O C é responsável pelo período. E aí a gente tem duas situações, né? Que a gente concluiu. Que se o módulo de C for maior que 1, o período ele vai diminuir, tá? E se o módulo de C tiver entre 0 e 1, o período, de acordo com Wikipedia, o período aumenta. E o D, ele é responsável pelo deslocamento horizontal. Tá? Que mais que a gente concluiu? Que para as funções seno e cosseno, o período a gente calcula fazendo 2π sobre o módulo de C, tá? Esse módulo aqui indica valor positivo, só para vocês não esquecerem. Tá? E aqui eu fiz algumas restrições para o D, né? Quando C for maior do que 0, o D positivo vai ter um arrasto para a esquerda. Assim, ó, isso não é importante, tá? Vocês saberem disso, porque o D, nos exercícios que a gente vai ver, ele é um coeficiente que quase nunca aparece, e quando aparece, raramente se pede sobre ele. O que vocês precisam saber aqui sobre o D é que ele causa na função um deslocamento horizontal, tá? Beleza? Bom, mas assim, ó, o que a gente notou além disso? Então, se a gente voltar aqui, ó, na minha funçãozinha, oh, Jesus Cristo. O que a gente nota de importante aqui, ó? Que tanto A, deixa eu colocar aqui C igual a 1, e B igual a 1 e D igual a 0. Tá. Tanto A como o B, eles alteram a imagem. Tá? Ó.
Ambos alteram a imagem. Agora, se você mexer só no C e no D, ó, a imagem continua aqui, no caso, considerando a função seno de x, ó, ela continua de menos 1 até 1, independente do valor de C. E o D é a mesma coisa, ó. O D ele não altera a imagem. Então, os coeficientes que são responsáveis pela imagem são os coeficientes A e B. Esses são os coeficientes que são responsáveis pela imagem. Então, olha só. Tanto o A como o B, eles são responsáveis pela imagem, ou pelo conjunto imagem. E o cálculo dessa imagem, vamos ver como é que a gente faz, né? Como é que a gente descobre? Porque é muito tranquilo aqui, ó. Se você ter o seguinte, ó, o período a gente sabe calcular, 2π sobre o módulo de C. O domínio, a gente sabe que o domínio para as funções desse tipo, com seno e cosseno, são todos os reais. E a imagem, como é que a gente faz a imagem? Tá? Então, se a gente verificar aqui, vamos pegar aqui um valor A igual a 2, por exemplo, e o valor B igual a 5. Vamos ver quem que é a imagem aqui, ó. Então, a imagem ela vai ser de menos 3 até 7. Mas como é que eu chego nesse valor mínimo e nesse valor máximo? Como A e B são responsáveis pela imagem, então vai ser alguma operação que eu faço com A e com B. Como que eu obtenho o valor menos 3? Se você olhar aqui para o A e para o B e fizer 2 menos o 5, você nota que você obtém o menos 3, né? E como que eu obtenho o 7? Fazendo 5 mais 2. Então, para você obter o valor máximo e mínimo dessas funções trigonométricas, basta você fazer o seguinte, ó. A imagem, nesse caso, que é o conjunto imagem, pode ser duas coisas, tá? Ou pode ser A menos B e A mais B, ou pode ser A mais B e A menos B. Quem que eu vou definir? Bom, você vai olhar quem que é maior e quem que é menor. Num intervalo real, você sempre tem que colocar os extremos do intervalo de forma crescente, do menor para o maior. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar aquela função que a gente colocou ali, que é uma f de x igual, deixa eu voltar aqui, a gente colocou 2 mais 5 seno de x, mais 5 seno de x, a gente vai fazer aqui, ó, primeiro, A mais B. Então, se você pegar o A mais B, vai ser 2 mais 5, que corresponde a 7. Se você fizer A menos B, isso aqui vai ser igual a 2 menos 5, que é igual a menos 3. Então, quando você olhar para o intervalo, quem que você vai colocar primeiro? O menor valor. Nesse caso, então, de menos 3 até 7. Essa aqui vai ser a imagem da função. Tá? Oi. Tipo, tem algo que acontece em específico? Aí começa o valor da imagem, eles são simétricos, né? Tipo, menos 1 e 1. É simétrico que fala?
Eles vão ser simétricos se o A for igual a zero. Eles só vão ser simétricos com relação ao eixo x se o A for igual a zero. Ok. Tá? Então, vamos supor que a gente tem uma função cosseno, tá? A gente está trabalhando com seno, mas cosseno é a mesma coisa. Vamos supor que a gente tem uma função aqui, só para finalizar, né? Vamos supor que a gente tem uma função assim, ó. A gente tem aqui menos 1,5 menos 4 vezes o cosseno de 5x mais π. Tá? Então vamos lá, vamos descobrir os elementos, né, que a gente está trabalhando nessa função. Domínio. Quem que é o domínio dessa função? Bom, o domínio são todos os reais. Período. Período 2π sobre módulo de 5. Então, 2π sobre 5. Beleza? E imagem. Então, para calcular a imagem, a gente vai fazer A mais B e A menos B. Então, vamos lá. A mais B. A menos 1,5 mais o B, que é menos 4. Isso aqui vai ser menos 5,5. E o outro, A menos B, então vai ser menos 1,5 menos 4. Isso aqui vai ser igual a menos 1,5 mais 4, que dá 2,5 positivo. Muito bem. Então, a partir desses dados, você vai construir a imagem, começando com o extremo do intervalo de menor valor. Então, a imagem aqui vai ser igual de menos 5,5 até 2,5. Pronto. Fechado. Então, nós temos, imagem, período e domínio. Vamos lá para a função, vamos lá para o gráfico para ver se isso é verdade. Vamos colocar aqui o π 3,1, que é quase o π, né? Então, vou colocar aqui 3,1, tá? Aproximadamente. O A que a gente colocou ali é menos 1,5. O B é 4. E o C é 5. Tá aí, ó. Então, se a gente olhar para a nossa função, aqui não está marcando, né? Mas se você olhar, a gente viu como uma imagem aqui de menos 5,5 a 2,5. Ó, menos 5,5 está aqui a 2,5. Está aqui, ó, a imagem. Certo? O período ele fica um pouco mais difícil de você visualizar, mas deixa eu inserir aqui um intervalo, que daí talvez vocês consigam ver aqui. Deixa eu ver aqui, colocar no eixo X. Não, eixo X. Eu vou colocar aqui 2 vezes π divididos por 5. Tá, vamos ver se a gente consegue ver aqui o... Ó, vamos ver se ela começa a repetir nesse intervalo. Fica bem difícil de notar, mas assim, ó, ela cruza aqui o eixo Y aqui. Note que quando chegar exatamente aqui, ó, onde está o 2,5, tá, ela vai começar a se repetir. Ó. A partir daqui, ó, ela começa a repetir, ó, vai fazer a mesma curva. Vai descer até o valor mínimo, aí vai subir. Aqui, ó, vai subir até lá em cima, vem até aqui, parou. Depois faz o mesmo percurso, né? Então você nota que é bem no 2π sobre 5, né?
que ela começa nesse intervalo de 2π sobre 5, a cada 2π sobre 5 ela começa a se repetir. E note que o D aqui ele não faz assim, ele, claro, não é a mesma função. Se colocar só 5x e 5x mais π são funções diferentes, mas com relação ao domínio imagem-período ele não altera nada. Por isso que ele não surge como uma variável tão importante nessas funções. Beleza, pessoal?